Atos capítulo 19, irmãos. Eu vou ler, queridos, hoje. A minha voz está quase indo embora, então eu vou ler até o verso 7. Vou expor até o verso 7 apenas. Acompanhem a leitura da palavra do Senhor com atenção, com interesse. Diz assim, Atos 19, a partir do verso 1. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai celestial, nós bendizemos ao Senhor por podermos prestar esse culto de adoração ao teu santo e glorioso nome. E agora, no momento em que acabamos de ler a tua palavra, nós pedimos por graça que o Senhor nos abençoe na exposição da tua palavra, que tudo que for falado seja fiel à tua palavra. Abre, ó Deus, o nosso entendimento, dá-nos disposição física, mental, espiritual, para que possamos compreender os teus santos ensinos. Abençoa aqueles que nos acompanham, ó Deus, pela transmissão. Fala também ao coração das crianças que subiram, mas que também estão prestando culto a Deus. Nós pedimos estas bênçãos gratos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos às vésperas de receber novos membros por pública profissão de fé e batismo. Vai ser no próximo domingo, se Deus permitir. Ao longo da semana vamos ter exame de candidatos, e esse é um tempo, irmãos, que me traz sempre à memória uma passagem das Escrituras, que eu creio que é uma das passagens que mais traz ao meu coração um temor. Quando eu digo temor, um temor no sentido de até uma angústia, quando eu medito nas palavras de Jesus, lá quase no finalzinho do Sermão do Monte, lá em Mateus 7, Jesus, a partir do verso 21, diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu me lembro dessas palavras de Jesus, queridos, no momento de profissão de fé, pública profissão de fé e batismo, porque quando Jesus diz essas palavras, quando Jesus diz nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, Jesus está fazendo referência a pessoas que um dia professaram a sua fé, um dia disseram Senhor, Senhor. E não é curioso e ao mesmo tempo sério pensar que mesmo aqueles que um dia fizeram a sua profissão de fé, quem sabe foram batizados, não entrarão no reino dos céus. Jesus continua e ele diz assim: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, muitos naquele dia vão me dizer Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres, e em seu nome não expulsamos demônios? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Me angustia pensar, irmãos, que muitos do que, quem sabe, estejam aqui hoje, quem sabe tenham professado a sua fé em Jesus um dia, tenham sido batizados, ouvirão da boca de Jesus as palavras: afastem-se de mim, eu nunca conheci vocês. Eu penso nesta passagem, irmãos, enquanto nos preparamos para examinar candidatos, enquanto estamos às vésperas de pública profissão de fé e batismo, porque eu entendo a seriedade deste momento. Ontem estávamos reunidos lá na nossa congregação em Louveira, eu, o presbítero Cláudio, o presbítero Marcelo,
juntamente com o reverendo Clayton, examinando candidatos, porque no próximo domingo lá também serão recebidos 10 pessoas por pública profissão de fé e alguns por batismo. E durante os exames daqueles candidatos, eu e o presbítero Marcelo examinamos um jovem, e nós sempre perguntamos o seguinte: fale um pouco da sua vida cristã, da sua vida, desde quando você frequenta a igreja, que você já frequentou alguma igreja antes de vir para a presbiteriana? E o relato daquele jovem, meus irmãos, me fez lembrar muitos outros relatos que eu já ouvi em exames de pública profissão em fé e batismo. Ele disse assim: no início da minha juventude ou na minha adolescência, meus pais começaram a frequentar uma igreja evangélica e eu comecei a frequentar lá também, e eu comecei a ouvir a palavra e não fazia muito sentido para mim, e durante um tempo eu não me firmei naquela igreja, mas num determinado momento, algumas coisas fizeram sentido para mim e eu pude reconhecer que eu era um pecador e que eu precisava me arrepender dos pecados. E ele disse: quando eu tive essa compreensão, eu entendi que eu estava preparado para o batismo. Então ele disse que ele foi batizado. Mas ele narrou para nós que durante alguns anos que ele frequentou aquela igreja, depois foi para uma outra igreja, lá ele serviu, lá ele tocou no grupo de música, lá ele fez muitas coisas. Mas ele disse para nós, irmãos, que foi depois de muitos anos, quando ele teve contato, estando numa igreja reformada, com um evangelho genuíno, com um evangelho completo, que ele percebeu que ele passou muitos anos sem saber o que ele estava fazendo. Ele passou muitos anos frequentando igrejas sem muita coisa fazer sentido, sem ele entender de fato o que era o evangelho. E ele disse: agora eu entendi o evangelho. Irmãos, não é sério isso? Alguém que passou anos na igreja, tocando, fazendo tantas coisas na igreja, mas que ainda não havia entendido o evangelho. As palavras daquele jovem me fizeram lembrar das palavras que eu ouvi de muitos, até de vocês que aqui estão, que ao chegarem de outras denominações e depois de terem contato com as doutrinas da graça, com o evangelho genuíno, disseram assim: pastor, eu frequento a igreja há muitos anos, mas parece que eu me converti agora. E alguns disseram: eu entendo que eu me converti agora, quando eu entendi o evangelho, eu entendi que o evangelho é a salvação pela graça, porque eu vivi um legalismo, eu fui batizado, eu professei minha fé, mas sem conhecer aquele que eu estava dizendo que estava professando a minha fé nele. E o que me faz pensar, irmãos, que muitos estão vivendo assim em muitas igrejas. Foram batizados, professaram a sua fé em alguém que de fato eles não conhecem, num Jesus que quem sabe eles ouviram falar, a pessoas que não conhecem de fato o evangelho genuíno. Isso é muito sério, porque quando não se conhece de fato a Jesus, quando não se conhece o evangelho genuíno, não se vive uma vida cristã genuína. E quantos desses ainda não conhecem a Jesus, ainda não têm o Espírito Santo, mas acham que são convertidos, e ouvirão da boca de Jesus essas palavras: afastem-se de mim, eu nunca conheci vocês. Para mim, meus irmãos, isso é muito sério, e é por isso que nós fazemos exame dos candidatos à pública profissão de fé, depois deles terem passado meses na classe de catecúmenos. E hoje, na aula, eu falava para os alunos de catecúmenos, falando para eles sobre isso: vocês precisam entender o que é a salvação. Porque quando se pergunta para alguém: por que você acha que você vai ser salvo? Muitos vão dizer assim: porque eu acho que eu sou uma pessoa boa, porque eu acho que eu faço bem, porque eu não faço mal para os outros. Quanta gente diz isso? E às vezes até gente que está na igreja, que cresceu na igreja, mas não entendeu que a salvação é única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Gente que não entendeu a doutrina da justificação pela fé, que Lutero pôde entender e aquilo explodiu no seu coração. Gente que ainda não entendeu que a única forma de sermos salvos é através da obediência perfeita de Cristo, que é imputada a nós, e através do fato de Jesus ter levado sobre si a culpa dos nossos pecados, o que envolve uma confiança plena no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E quando eu olho, e quando ao longo da semana eu olhava para esse texto, meus irmãos, esses 7 versículos que nós acabamos de ler, eu me lembrei profundamente disso. O apóstolo Paulo, enfim, está em Éfeso.
E ao chegar ali em Éfeso, e ele já tinha passado por ali, quando nós olhamos, por exemplo, a partir do verso de número 19 do capítulo 18, diz: quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E, embarcando, partiu de Éfeso. Ele foi lá para Cesareia. Mas agora, no capítulo 19, nós lemos que Paulo retorna. Paulo está aqui, queridos irmãos, na sua terceira viagem missionária. No domingo passado, o reverendo Wellington explicou para nós acerca de alguns eventos em Éfeso, após a saída de Paulo da cidade de Corinto. Nós aprendemos, queridos, domingo passado, olhando para o final do capítulo 18, a respeito das marcas do mensageiro do Evangelho. Nós vimos isso através da vida de Apolo. E Paulo, meus irmãos, havia passado, como eu disse, rapidamente ali em Éfeso. Agora ele retorna a Éfeso, mas com o propósito de ficar mais tempo. Quando nós chegarmos no capítulo 20, nós vamos ver que Paulo ficou ali cerca de 3 anos. E o que o apóstolo Paulo fez ali, meus irmãos, ao longo daqueles 3 anos, como nós veremos, possivelmente em janeiro somente, Paulo pregou o Evangelho, ele ensinou de casa em casa, ele ensinou de forma pública, ele pregou a palavra do Senhor naquela cidade. Paulo ficou um tempo muito proveitoso, anunciando o Evangelho publicamente, também de casa em casa. Foram, como eu disse, cerca de 3 anos. E aqui citando o verso 21 do capítulo 20, ele ficou ali testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus. Preste atenção, o que Paulo ficou fazendo ali naquela cidade, por cerca de 3 anos, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus, isso é uma parte do Evangelho, e também a fé em nosso Senhor Jesus. Irmãos queridos, se Paulo tivesse passado ao longo daqueles 3 anos, pregando apenas o arrependimento, ele não teria pregado o Evangelho de forma completa. Se Paulo tivesse apenas pregado a fé em Jesus Cristo, ele não teria pregado o Evangelho de forma completa. O Evangelho, queridos, de forma completa envolve arrependimento de pecados e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E é curioso ver aqui no texto que nós acabamos de ler, que Paulo, ao chegar ali, ele encontra um grupo de cerca de 12 homens, nos diz o texto. Um grupo que, como o conselho vai fazer ao longo da semana, examinar candidatos à pública profissão de fé, Paulo faz como que um exame ali para entender de fato se eram pessoas convertidas, qual era o conhecimento que eles tinham da Escritura. E Paulo, ao encontrar aquele grupo que são identificados aqui como discípulos, Paulo vai descobrir algo curioso e preocupante sobre eles. Aqueles discípulos não conheciam o Evangelho de forma completa. Olhem comigo. Aconteceu que enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. A palavra discípulos aqui é a ideia de alguém que é um seguidor. E à primeira vista nós pensamos, Paulo encontrou alguns discípulos de Jesus Cristo. Paulo encontrou alguns que já serviam ao Senhor Jesus, alguns que já eram convertidos, alguns que já tinham o Espírito Santo, alguns que, quem sabe, já testemunhavam como os discípulos de Jerusalém, como os discípulos em outras cidades. Lembrando, irmãos, que em outras localidades, nesse ponto aqui, em que Paulo chega em Éfeso, já havia igrejas estabelecidas em Filipos, em Tessalônica, na Bereia, Corinto e várias outras pequenas cidades dessas regiões. Mas o que Paulo descobre, irmãos, é que aquela gente, aquelas cerca de 12 pessoas, não conheciam por completo o Evangelho. Olha o que diz o texto. Perguntou-lhes, verso 2, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta daquele grupo é uma resposta um tanto quanto estranha. E até surpreendente, porque aqueles ditos discípulos, eles respondem o seguinte: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Percebam, irmãos, que resposta. Os comentaristas bíblicos, alguns dos quais eu consultei essa semana, eles divergem em relação ao seguinte: alguns
colocam que não é a melhor tradução essa que nós temos. Que o que de fato eles dizem é: nós não sabíamos que o Espírito Santo já estava sendo derramado. Afinal de contas, irmãos, nós podemos perceber, e pela continuação da leitura, que eram discípulos não de Jesus, mas eram discípulos de João Batista. João Batista, aquele cujo pai foi Zacarias, que nós vimos hoje pela manhã, o cântico de Zacarias, sacerdote, que cantou acerca da visitação de salvação, de perdão do Senhor, através da vinda de Cristo. João Batista que veio para preparar o caminho do Senhor. João Batista que veio para pregar arrependimento. E João Batista que batizou. Aqueles que eram discípulos de João Batista, que ouviram acerca da mensagem do arrependimento de pecados, que entenderam sobre o arrependimento de pecados, agora eles dizem: nós não sabemos do Espírito Santo. É fato que alguns creem que eles estão dizendo: nós não sabíamos que o Espírito Santo estava sendo derramado. Outros vão dizer que eles de fato estão dizendo: nós nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Mas não importa, irmãos, se o que eles disseram é o que está aqui conforme a nossa tradução, né? Que de fato eles nem mesmo ouviram falar que existia o Espírito Santo, ou se eles estão dizendo: nós não sabíamos que o Espírito Santo estava sendo derramado. O que importa, irmãos, é perceber que aqueles discípulos de João, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Porque no decorrer do texto, nós vemos que Paulo impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. E o que mostra, irmãos queridos, que era gente que não havia ainda compreendido, ou que não havia ouvido o Evangelho de forma completa. Porque lembrando, mais uma vez, João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Tanto é que no Evangelho, conforme João, capítulo 1, ao se referir a João Batista, o evangelista João diz que ele não era a luz, mas veio para testificar a respeito da luz que é Jesus. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. João Batista, queridos, por melhor intencionado que fosse, e alguém que Deus havia separado desde o ventre de Isabel, sua mãe, para ser aquele que viria preparar o caminho do Altíssimo, como nós lemos hoje pela manhã no cântico de Zacarias, João Batista não era a luz. E nós não estamos querendo dizer que João Batista falhou na mensagem dele. Porque nem mesmo os discípulos de Jesus compreenderam, muitos deles não tinham compreendido ainda o Evangelho e ouviram de Jesus, e prova disso é que Jesus encontra com alguns, depois dele ressuscitar no caminho de Emaús, e aqueles dois discípulos não haviam entendido nada ainda. Jesus precisou abrir as Escrituras e mostrar como todo o Antigo Testamento apontava para ele como o Messias que viria, que seria morto e ressuscitaria dentre os mortos. E se nem aqueles que ouviram de Jesus o Evangelho compreenderam, muitos não haviam compreendido ainda, quanto mais aqueles que foram discípulos de João Batista. Mas fato é, meus irmãos, que nós olhamos aqui e encontramos um grupo que não havia ouvido o Evangelho de forma integral, de forma completa. E mais uma vez, quem não ouviu o Evangelho de forma completa, quem não compreendeu o Evangelho de forma completa, não viverá uma vida cristã de forma completa. E aí, não, vive parcialmente. Bom, não existe isso. Ou você é um cristão, ou você não é um cristão. E aí percebam, irmãos, que o texto continua, e nós lemos aqui que Paulo faz uma outra pergunta no verso 3. Então, que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. E Paulo vai explicar. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo que o povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Hoje, meus irmãos, ao olhar para esses 7 versículos, eu quero ver com vocês a respeito da verdadeira profissão de fé. Ainda mais que nós estamos aí às vésperas de pública profissão de fé, de receber novos membros por pública profissão de fé, e ainda mais pelo fato de que cada um de nós deve sondar o próprio coração, porque cada vez que eu olho lá para Mateus 7, o texto que eu li ainda há pouco, eu procuro sondar o meu coração. Será que você vai ouvir de Jesus naquele dia: vinde benditos de meu Pai? Ou será que você vai ouvir: afastem-se de mim, eu nunca conheci vocês? A questão é, você de fato
realizou uma verdadeira profissão de fé? Você de fato crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Já houve arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo? Ao olharmos para este texto, irmãos, que nós lemos há pouco, que nós estamos lendo, nós vamos aprender a respeito da verdadeira profissão de fé e com isso a verdadeira conversão. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós podemos destacar que a verdadeira profissão de fé e a verdadeira conversão é muito mais do que um mero consentir. Olhem comigo novamente. Nos 3 primeiros versículos, nós lemos Paulo chegando em Éfeso. Paulo perguntando para aquele grupo de discípulos de João se eles haviam recebido o Espírito Santo, e eles respondem: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí Paulo pergunta: em que batismo vocês receberam? Então, que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Irmãos queridos, tal como havia prometido àqueles irmãos de Éfeso que haveria de voltar, conforme nós vimos lá no capítulo 18, verso 21, Paulo cumpre a palavra. Paulo retorna ali. E Paulo, cumprindo essa promessa, atravessa, como nós vimos ali, aquela região montanhosa da Ásia Menor. E já fazia um tempo que Paulo queria ir para a Ásia, não é verdade? É que Deus conduziu ele para um outro local, como nós já vimos. E Paulo agora está em Éfeso. E enquanto isso, Apolo estava pregando em Corinto. Em lugar algum é mencionado que Paulo tem encontrado alguma vez com Apolo, contudo o trabalho de ambos sempre seguiu na mesma direção e propósito. E agora, irmãos, nós vemos aqui Paulo encontrando esses discípulos. E quando ele faz aquela pergunta, quando ele ouve aquela resposta tão estranha, nem mesmo ouvimos falar do Espírito Santo. É claro que, certamente, muito provavelmente eles sabiam acerca do Espírito Santo, pois as Escrituras do Antigo Testamento dão relato constantes a respeito do Espírito Santo. Por isso que alguns comentaristas entendem que a resposta deles não é bem, nós nem sabíamos que existia o Espírito Santo, mas mais no sentido, nós não sabíamos que o Espírito Santo já estava sendo derramado, conforme a profecia de Joel. Mas fato é, meus irmãos, que diante daquela afirmação, Paulo faz aquela outra pergunta: qual batismo vocês receberam? E observem que Paulo não perguntou em quem, mas em que. Ele estava se referindo, meus irmãos, na verdade aqui, aquela forma. Então, que batismo vocês receberam? Ele pergunta. Que batismo vocês receberam? Irmãos queridos, eles sequer sabiam que Jesus Cristo era o Senhor. Porque eles dizem assim: nós recebemos o batismo de João. Nós recebemos o batismo de João. Quanta gente que mesmo tendo sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque essa é a ordem que Jesus deu lá em Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Façam discípulos de todas as nações, diz Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me assusta, irmãos, eu repito isso, me angustia pensar que haja quem tenha sido batizado, inclusive no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não no batismo de João, mas que não conheça a respeito de Jesus o Cristo, que não conheça a Jesus. Eles, meus irmãos, eles dizem que receberam o batismo de João, e o que eles estão dizendo, irmãos, é que eles não conheciam de fato a Jesus, eles não conheciam o Evangelho, eles só ouviram parte do Evangelho. Mais uma vez, não adianta parte do Evangelho. Saber sobre arrependimento de pecados é importante, mas não basta sabermos sobre arrependimento de pecados, porque, irmãos, seria uma obra incompleta simplesmente nos arrependermos dos nossos pecados e continuarmos confiando em nós mesmos. Mas o Evangelho tem a ver com o reconhecimento de que somos pecadores, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, e então depositar toda a nossa confiança em Jesus Cristo. E foi isso que faltou. E não foi um detalhe que faltou. Às vezes eu vejo gente falando assim: não, isso é um grande detalhe. Não existe grande detalhe. Se é detalhe, é pequeno. E se isso não é um detalhe, por que não é algo pequeno? Tem gente que consegue enxergar a necessidade, consegue enxergar a realidade do seu próprio pecado. Esses dias eu ouvi uma música, eu infelizmente não lembrei de trazer aqui para compartilhar com vocês, de uma cantora que eu saiba não tem nenhum contato com a fé genuína, com o Evangelho. Mas na letra da sua música, naquela letra ela fala sobre
os seus males, os seus erros, os seus pecados. E ela fala sobre a necessidade de se livrar dos seus erros. Vejam, o ímpio consegue, até um ponto, enxergar, quem sabe, que tem alguma coisa errada com ele, que ele precisa de salvação. E isso não é suficiente porque muitos estão buscando a salvação em si mesmos ou em tantas outras coisas e não em Cristo. E aqueles discípulos de João chegaram ao ponto de entender a respeito do arrependimento. Mas faltava ainda tudo para eles. Porque sem a fé em Jesus Cristo, não basta enxergarmos a nossa miséria. Nós precisamos de um Salvador suficiente para nos carregar. Um Salvador que leva sobre si a culpa dos nossos pecados. Um Salvador que já obedeceu toda a lei em nosso lugar. Nós carecemos, meus irmãos, de um Redentor. E Jesus Cristo é um Redentor suficiente. Eu tenho repetido aqui, inúmeras vezes, não apenas partes do catecismo, dos nossos catecismos ou da nossa confissão de fé, mas também o catecismo precioso de Heidelberg, cuja pergunta número 1, qual é o seu único consolo, o seu único conforto nesta vida e na morte? E a resposta é muito clara. O meu único conforto, consolo nesta vida e na morte, que eu, corpo e alma, não pertenço a mim mesmo, mas pertenço ao meu Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim. Irmãos queridos, isto é o que o Evangelho genuíno causa. Uma fé, uma confiança irrestrita naquele a qual nós pertencemos, o que é para nós um conforto nesta vida e na morte. Um conforto tão grande, que nos leva a ter certeza de que nós não ouviremos de Jesus: apartem-se de mim, que eu nunca conheci vocês. Mas um conforto que nos leva a crer que ouviremos do Senhor: vinde benditos de meu Pai. Porque nós confiamos em Cristo. Então, queridos, uma verdadeira profissão de fé não é simplesmente saber que precisamos de salvação. Não é simplesmente reconhecermos os nossos pecados e até estarmos arrependidos dos pecados. Isso é muito importante, mas não é tudo. Percebam, queridos, que eles não sabiam de fato acerca do Espírito Santo ou do derramamento do Espírito Santo, e eles consentiam com os profetas messiânicos do Antigo Testamento, consentiam com a mensagem de João Batista e seu batismo de arrependimento. Em suma, eram homens piedosos e dedicados à sua crença, como muitos outros judeus, que Paulo vai chamá-los, vai falar que eles eram zelosos, porém sem entendimento. Que adianta, irmãos, ter todo o zelo religioso do mundo, sem depositar a confiança em Jesus Cristo? E mais uma vez, me angustia pensar que existe um número enorme de gente bem intencionada, zelosa, religiosa, esforçada, arrependida, mas que ainda não depositou a sua total confiança em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Altíssimo, conforme nós lemos pela manhã no cântico de Zacarias. Era gente dedicada. Mas, queridos, a verdadeira profissão de fé e a verdadeira conversão não é apenas uma crença, um consentimento, ou como dizem os romanistas, né, os católicos romanos, um assentimento, uma concordância. É um retornar para Deus por meio de Cristo, pela fé. É abraçar a Cristo, é crer nele de todo o coração, confiar nele como o único e suficiente Salvador. Confiar totalmente para ser transformado no caráter, a imagem e semelhança de Cristo. Aliás, esse é o propósito de Deus, conforme nós lemos em Romanos 8, 28 e 29. Sermos conformados à imagem de Cristo, santificados para a glória eterna. Então percebam, irmãos queridos, que aqueles discípulos de João, eles seguiam a um servo de Cristo, mas não seguiam a Cristo. Quanta gente seguindo os servos de Cristo? Eu sigo o pastor fulano de tal, eu sigo fulano de tal, admiro muito, mas não segue a Cristo. Eu não quero que você siga a mim. Você não deve seguir a mim, você deve seguir a Cristo. Paulo chega a dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode imitar alguém que é um imitador de Cristo, mas em quem deve estar a sua confiança para a salvação não deve ser em você mesmo, não deve ser no pastor da igreja, não deve ser do pastor da televisão, da internet, tem que ser
única e exclusivamente em Jesus Cristo. Eles seguiam a Jesus, eles seguiam a João, um discípulo de Cristo, mas não seguiam a Cristo. E assim como estes 12 discípulos lá de Éfeso, muitos hoje vivem seguindo até verdadeiros servos de Cristo. Muitos hoje estão abraçando os seus ensinamentos corretos e bíblicos. Porém, e isso que é muito sério, parecem depositar mais a sua fé nestes servos de Cristo do que no próprio Senhor Jesus Cristo. Ao longo desses anos que eu tenho de vida cristã, desde criança, fui criado na igreja, frequento a igreja desde pequeno, estou com 48 anos de idade, e ao longo dessa minha história cristã eu vi tanta gente desanimando, deixando igreja, porque pastor fulano de tal adulterou, porque pastor fulano de tal deixou a fé, porque pastor fulano de tal se envolveu num escândalo. E a pessoa diz, eu não quero mais saber do Senhor. Gente que não seguia Cristo, seguia o pastor fulano de tal. Quantas vezes eu vi gente desanimando porque olhavam apenas para as pessoas, ou porque olhavam apenas para si mesmas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está olhando para as pessoas, depositando a sua fé, confiança nas pessoas, ou depositando a sua fé e confiança em você mesmo, você vai se desanimar, você vai se frustrar, porque pessoas são pecadoras, porque pessoas são falhas. Mas se você está olhando para Cristo, como eu disse Steve Lawson, então você não vai se decepcionar. Você precisa seguir a Cristo. Então, em primeiro lugar, irmãos, uma profissão de fé genuína, uma conversão genuína, não é um mero assentimento, não é um mero saber sobre arrependimento, não é ser religioso, não é cumprir algumas regras. Tem gente que é bom para cumprir regras e gosta de servir numa igreja porque gosta de cumprir regras. E se tem aquele monte de usos e costumes, ele segue tudo aquilo, mas não segue a Cristo. Segundo lugar, meus irmãos, uma verdadeira profissão de fé e uma verdadeira conversão tem a ver com um relacionamento profundo com Cristo. Olhem comigo a partir do verso de número 4. Eu vou pedir que os irmãos leiam os versículos 4 e 5, por favor, e eu lerei os versículos 6 e 7. Podem ler, irmãos, 4 e 5. Aí os versos 6 e 7. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Percebam, irmãos, que Paulo, quando ouviu que eles haviam recebido apenas o batismo de João, e não o batismo de Jesus, Paulo então passou-lhes a mostrar o objetivo do ministério de João. E qual era o objetivo do ministério de João? Não era falar de si mesmo. Aliás, João não fez isso. João Batista não pregou sobre si mesmo. João Batista pregou arrependimento de pecados. João Batista apontava para Cristo que viria. Nós vimos isto pela manhã no cântico de Zacarias. João veio para apontar a respeito do Altíssimo, daquele pelo qual Deus nos visitaria com salvação, com perdão, com alegria, com vida eterna. Então João Batista fez isso. É por isso que a fé daqueles discípulos não deveria estar em João Batista. Por mais que eles admirassem João Batista, por mais que seguissem João Batista, por mais que fossem discípulos de João Batista, o relacionamento deles tinha que ser com Cristo de João Batista, e não com João Batista. É curioso, irmãos, e é preciso lembrar que o João Batista, ele aparece no Novo Testamento, mas ele é o último dos profetas do Antigo Testamento. Há um certo consenso entre os reformados que o reino veio com a vinda de Jesus, mas a aliança estabelecida quando Jesus, na ceia, ele diz assim: isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. E então, irmãos, João Batista não fazia parte da nova aliança.
E percebam, irmãos, que Paulo começa a ensinar aqueles discípulos de João Batista a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo. Vejam comigo o verso de número 4, Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eu acho, irmãos, que eles não entenderam a mensagem de João Batista. Mais uma vez, eu não creio que João Batista falhou. Parece que eles não entenderam. Eles não entenderam que eles deviam depositar a fé, não em João Batista, mas naquele que viria depois de João Batista. Aquele que o próprio João Batista disse que não era digno de desatar-lhe as sandálias. Aquele que João Batista disse: eu batizo com água, mas vem aquele que batiza com Espírito. Era nele, irmãos, que aqueles discípulos deveriam crer, e Paulo passa a ensinar isso para eles. E quanta gente precisa aprender isso hoje? Você não tem que crer no pastor, você não tem que crer em você mesmo, no seu irmão, você tem que depositar a sua fé em Jesus Cristo. Jesus, que é o único e suficiente Salvador. Paulo vai explicar isso para eles. Paulo vai explicar como ele explicou em tantas outras cidades, nas sinagogas, que o Antigo Testamento apontava para Cristo, assim como os profetas apontaram para Cristo, inclusive João Batista, o último dos profetas. João não falou sobre si mesmo. João falou a respeito daquele que viria, a respeito de Jesus Cristo. E Paulo vai explicando para aquela gente a respeito do Senhor Jesus. Diante, meus irmãos, daquela exposição, Paulo lembrou-lhes que João havia apontado para Jesus de Nazaré como Messias. E como já foi dito, ao que dá a entender, eles receberam a instrução de João Batista. Mas não o Messias. Não a compreensão do Evangelho. Será que não é esse o seu caso? Ou você já compreendeu o Evangelho e já recebeu ao Senhor Jesus, como já depositou em Cristo a sua esperança de salvação? Vejam, irmãos, Paulo também mostrou a eles que faltava um relacionamento mais profundo com Cristo. Falou para eles a respeito de conhecê-lo de fato. E a verdadeira conversão é conhecer a Deus na pessoa de Cristo. Por que, irmãos, que podemos dizer que certamente aqueles 12 não eram salvos? Porque eles não tinham ainda o Espírito Santo. Pode alguém ser verdadeiramente salvo sem ter o Espírito Santo? A resposta é não. Eles não eram ainda convertidos. E quanta gente, meus irmãos, eu repito, ainda não é convertida. Estão na igreja, quem sabe fizeram profissão de fé, foram batizados, mas ainda não confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Diante dessa exposição que Paulo fez da pessoa de Jesus, nos diz o texto no verso 5, eles tendo ouvido isto, foram batizados. Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados no poder do Senhor, no nome do Senhor. E percebam, meus irmãos, que diz o texto que eles são batizados. A continuação do texto diz no verso 6, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Eles recebem o Espírito Santo. E diz o texto que eles passam a falar em línguas e a profetizar. Irmãos, aqui é preciso lembrar que, como nós já vimos em outras partes, de Atos, esse texto não ensina, como alguns irmãos nossos acreditam, na ideia de uma segunda bênção. Você crê em Jesus Cristo, você é salvo e depois vem a segunda bênção. Uma das bênçãos é a salvação. A outra bênção é o batismo com o Espírito Santo. E esses nossos irmãos pentecostais, eles dizem assim, e a evidência que você recebe o Espírito Santo é que você passa a falar em línguas estranhas. E eu não sei se eles falam sobre profetizar também. Irmãos queridos, não é isso que o texto está ensinando. Não significa, esse texto não está dizendo que existe essa segunda bênção. Nós cremos, irmãos, por outras passagens das Escrituras, o nosso tempo não nos permite, e em outras mensagens aqui de Atos a gente já falou sobre isso, mas outras passagens mostram que a conversão acontece de uma vez, nesse sentido, você crê em Cristo, se arrepende dos seus pecados, e você já passa a ter o Espírito Santo habitando em você. E conforme Paulo escreve aos Efésios, você já passa a ter o Espírito Santo, já é selado em você. Então não existe essa história de segunda bênção. Em 1906, lá na Califórnia, em Los Angeles, na rua Azusa, houve o chamado, um movimento ali, avivalista, onde através do William Seymour,
houve essa compreensão da segunda bênção. E eu fico pensando, desde a época apostólica, do início da igreja, passaram-se cerca de 2000 anos, quase, e aí só em 1906, Deus volta a agir dessa forma. Então, na ideia da segunda bênção, todos esses quase 2000 anos de existência da igreja de Jesus Cristo, não houve essa tal de segunda bênção. Por quê, né? Porque, meus irmãos, não existe essa história de segunda bênção. Não existe isso de que depois de convertido, você vai passar um tempo e quando você conseguir falar em línguas que nem você entende, é porque o Espírito Santo você recebeu o Espírito Santo. Não há base bíblica para isso, porque esse texto não ensina isso. Esse texto, conforme nós vimos em outras passagens, dá-nos a ideia do cumprimento do que Jesus disse lá no capítulo 1, verso 8. Lembram-se? Jesus disse para os seus discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria, até os confins da terra. Quando os judeus creram em Cristo, eles receberam o Espírito Santo. Lá em Jerusalém, em Pentecostes. Quando meus irmãos na região da Judéia creram em Cristo, receberam o Espírito Santo, falaram novas línguas. Aquilo é evidência do cumprimento do que Jesus disse no capítulo 1, verso 8. Quando os de Samaria creram no Senhor Jesus também. E aqui nós vemos em Éfeso a mesma coisa, os dos confins da terra. Então, queridos, aquilo aconteceu naqueles grupos para testificar o cumprimento de Atos 1:8. E não continuou acontecendo ao longo da história da igreja. Porque nós vemos, e nós vamos ver na continuação de Atos, que o que evidenciava um convertido, a conversão verdadeira, é que eles passavam a obedecer a palavra do Senhor e a testemunhar de Cristo, e não a falar em novas línguas, mas eles passavam a testemunhar de maneira clara, como Paulo fazia. E não falando coisas que nem eles mesmos entendiam. Então, cuidado, o texto não está ensinando aqui a ideia de segunda bênção. Agora, queridos, então não devemos entender o ato de crer em Jesus, ser batizado com água e receber o Espírito Santo como atos consecutivos, mas devemos entendê-los como concomitantes, acontecem ao mesmo tempo. E outra coisa, não devemos admitir que existe obrigatoriedade no que diz respeito ao recebimento do Espírito Santo e o dom de línguas e profecias, como muitos afirmam. Há outras passagens que falam sobre isso. É importante ainda destacar nesse texto o fato de que ao impor as mãos sobre eles e receberem o Espírito Santo, Paulo estava se equiparando aos demais apóstolos, pois Pedro e João também fizeram o mesmo. E aqueles que não são apóstolos não fazem isso. Não está dizendo na Bíblia que nós devemos sair por aí impondo as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo. Isto foi algo do colégio apostólico, que com a morte do último apóstolo, cessou. Tá? Irmãos, algumas aplicações para nós aqui. Você já recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador? Mais uma vez, você já considerou sobre as palavras de Jesus lá em Mateus 7? O que é que você vai ouvir de Jesus? Antigamente nós tínhamos um curso que chamava Evangelismo Explosivo. Lembra disso, reverendo? Isso? Evangelismo Explosivo. Acho que hoje tem outro nome. Esse nome Evangelismo Explosivo não é mais tão politicamente correto, né? E uma das perguntas que a gente aprendia a fazer na hora de evangelizar alguém era a seguinte: se você morrer hoje e chegar diante de Deus e Deus perguntar para você por que eu devo deixar você entrar no meu céu, o que você responderia? Irmãos queridos, a pergunta é: o dia que nós partirmos daqui, para onde nós iremos? O que ouviremos do Senhor? E não adianta você pensar, eu vou para o céu, eu vou reinar com o Senhor novos céus e nova terra, porque eu fui uma pessoa boa. Não, não há pessoa boa. Somente Jesus é bom. Eu não fiz o mal para os outros, até fiz o bem. Você é um pecador, você não merece a salvação. A questão é, você já depositou toda a sua confiança naquele que é bom, naquele que é justo, naquele que obedeceu toda a lei. Você já depositou a sua confiança naquele que levou sobre si a culpa dos nossos pecados. Irmãos queridos, nós precisamos considerar sobre isso. Se sim, então você também já recebeu o Espírito Santo em seu coração. É por isso que nós não temos que orar: Senhor, derrame sobre nós o teu Espírito Santo. O Senhor já derramou. Se nós já somos crentes em Cristo Jesus, nós não precisamos de um derramamento, uma segunda bênção, que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo. O que nós precisamos, conforme Paulo escreve lá em Efésios 5,
é sermos cheios do Espírito, é a plenitude do Espírito. Mas o Espírito Santo já foi derramado naqueles que já são do Senhor. Então não ore dizendo, Senhor, derrama o Teu Espírito, Senhor, que o Teu Espírito Santo passeie entre nós. Essas coisas não têm base bíblica. Diga, Senhor, eu quero ser pleno do Teu Espírito Santo. Se você já creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, você já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo em nosso coração nos impulsiona a pregarmos o Evangelho. E se você, porém, ainda não recebeu a Cristo, se você ainda não depositou toda a sua confiança em Jesus como seu único e suficiente Salvador, não saia daqui sem fazer isso. Nós temos cantado sobre o Natal, mas eu quero dizer para você que nada vai adiantar você ouvir sobre a mensagem do Natal, sobre a mensagem como nós vimos domingo passado no Cântico de Maria, a respeito do magnífico Deus que nos salva, a respeito do Deus que nos visitou em Cristo, como aprendemos hoje pela manhã no Cântico de Zacarias. Não adianta, como nós vamos aprender no próximo domingo no Cântico dos Anjos e depois no Cântico de Simeão. Não adianta você achar bonito o Natal, o fato de Jesus ter vindo ao mundo, se você ainda não depositou em Cristo toda a sua confiança, deixando de confiar em você mesmo. Por isso, a plenitude do Evangelho só pode ser experimentada por um coração que se submete ao Espírito Santo. Corações que não têm o Espírito Santo, mesmo tendo algum grau de fé, não somente não desfrutam de alegria, como também não são redimidos. E eu espero que de fato você confie em Cristo e que você tenha o Espírito Santo no seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante, coloque a sua vida diante do Senhor. Você já considerou sobre o que você vai ouvir do Senhor naquele dia? Afastem-se de mim, eu nunca conheci vocês. É isso que você vai ouvir? Ouvinde, benditos de meu Pai. A resposta a essa pergunta tem a ver com uma outra pergunta: em quem está a sua confiança? Você pode dizer, como no Catecismo de Heidelberg, que o seu único conforto nesta vida e na morte é que você já pertence ao Senhor Jesus Cristo, corpo e alma, tanto nesta vida como na morte. João Batista preparou o caminho do Senhor Jesus, pregando sobre arrependimento de pecados. Em quem está a sua fé? Naqueles que seguem a Cristo ou no próprio Cristo? Que Deus nos ajude. E que ninguém saia daqui sem a certeza de estar em Cristo. Que ninguém saia daqui sem ter o seu conforto, consolo. Tendo a certeza de que pertence a Jesus, corpo e alma, tanto nesta vida como na morte. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.